pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 19 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT. Vocês veem aqui, afastando um pouco o gráfico, essa consolidação, possível de ser observada no diário, no semanal, no mensal inclusive. E agora aqui nesse ponto, né, a gente vê o índice futuro aqui bem lateral, né? Então tem ficado dentro aqui desse canal, tem segurado aqui nessa linha de tendência, nesse suporte aqui na parte inferior e nessa resistência na parte superior. Então tem respeitado muito esses dois pontos. Pelo semanal, tem deixado aqui um candle um pouco mais... que mostra um pouco mais de indecisão, né? Então, apesar de que esteja um pouco abaixo do candle da semana passada, vocês veem aqui simplesmente indecisão, um 2 dias aqui por enquanto. Então, mesmo pelo semanal, vocês veem esse movimento lateral aqui dentro desse canal. Em relação ao Ibovespa, o Ibovespa hoje com queda de 0,25%. De maneira semelhante, vocês enxergam aqui essa consolidação no tempo gráfico diário e essa leve lateralização aqui nesse ponto. Então, da mesma forma, segurando aqui nesse suporte na parte inferior, na resistência na parte superior, e o preço se mantém aqui até que haja um rompimento um pouco mais forte. Pelo tempo gráfico semanal, de maneira semelhante, praticamente um doji, então mostrando aqui indecisão, né? Mostrando que os compradores e vendedores praticamente estão se equiparando aqui nesse ponto. Em relação aos ativos, o primeiro seria Embraer. Embraer está aqui numa região de suporte agora, né? Então tem um padrão de venda ativado, mas aqui vocês conseguem observar que esse padrão de suporte aqui nesse ponto. E apesar de ter um dia de Nápoles de venda no semanal, no diário, que também pode ser visto um oco aqui nesse ponto, aqui seria justamente a região de pescoço. Então é o ponto que pode segurar. Em relação ao tempo gráfico semanal, mostra a continuidade de movimento. Tem segurado aqui embaixo, mas essas 3 últimas semanas mostram aqui a continuidade desse movimento um pouco mais forte de venda, né? Próximo ativo de hoje, Minerva, BIF3, é um ativo que também aparenta estar aqui num ombro, cabeça a ombro, tempo gráfico diário. Então, a gente teria aqui esse padrão gráfico, estaria bem próximo aqui à linha de pescoço, né, ao ponto aqui, perdendo esse suporte, a gente poderia calcular, né, projetar esse alvo dessa figura, mas por enquanto se mantém justamente aqui e pode deixar aqui um trap, né? Então a gente tem aqui nesse ponto aqui, a gente pode considerar aqui um suporte. Então a gente tem aqui esse ponto, tem esse, tem o candle de ontem também. O de hoje tentou perder essa região. Se amanhã a superação ativaria um trap com stop curto, isso que pode também já buscar pelo menos um movimento aqui de reversão. Em relação aos indicadores, o volume não mostra nada assim muito discrepante, o OBV também não, segue tudo muito lateral aqui nesse ponto agora. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig deu uma estacionada aqui, então vocês veem que estava aqui no topo de uma figura gráfica, no topo de uma consolidação de um retângulo, e a partir daí segurou. Então, superação aqui dos 7,63, deixa eu confirmar, 7,63 seria esse topinho aqui onde há uma resistência, e tem segurado. Então, a princípio, nada a ser feito em Marfrig, não há compra aqui nesse ativo por enquanto. Compra interessante, havendo a superação dessa resistência no 7,63, ou aqui no fundo, próximo aos R$ 6,05, seriam pontos interessantes, bem como uma retração de 61,8 desse movimento de alta, né? Se a gente pega aqui esse movimento calculando aqui, seria próximo aos R$ 6,80, que também seria próximo aqui, um pouco abaixo na cabeça do pivô. Próximo ativo, Usiminas. Usiminas é um ativo que estava aqui bem próximo hoje, uma retração de 61,8 desse movimento de alta, dessa pernada, mas que fechou um pouco abaixo. Tem que ver como é que encerra amanhã. Se amanhã deixa um candle superando o de hoje, a gente faria uma alta um pouco mais forte, né? Poderia deixar uma entrada de retração de 61,8 com stop um pouco mais reduzido. Mas por enquanto não há nenhum padrão aqui, né? A gente vê aqui tem um pouco lateral nesse ponto e o OBV feio, né? Então o ativo
indo para cima, né, mostrando esse movimento um pouco de alta, e o OBV bem abaixo. Próximo ativo, CIA, SEAB 3. É um ativo que fechou a região do gap, né? Então a gente teve esse movimento aqui de queda, teve um gap aqui após a confirmação desse trap de venda no tempo gráfico diário. E ontem chegou a retomar aqui justamente nessa região, hoje também segurou nesse ponto. Um ponto interessante para quem procura venda no ativo seria esses R$ 5,60. Lembrando que o OBV já mostrava sinais aqui de uma divergência de queda. Então, apesar de não ter tido entrada até a confirmação desse trap, o OBV já mostrava aqui essa divergência. Próximo ativo, IDUX 3. As educacionais têm segurado bastante, né, aqui nesse topo. Vocês veem aqui o OBV de IDUC muito forte. Mas ainda assim, IDUX agora tem uma trap de venda ativada no diário e está aqui próximo a uma retração de 61,8, seria os R$ 20,20, até deixei um alarme aqui, tocou hoje, né? Foi tocado ontem já também. Então aqui tem segurado, é importante que haja aqui um candle negativo, né? Um candle que mostre força vendedora antes de fazer esse tipo de operação, né? Então o que seria esse candle? Seria um candle que pelo menos engolfasse aqui o dia de hoje. Um candle que mostrasse força vendedora com volume alto. E aí deixamos aqui uma operação de retração de 61,8 justamente para antecipar aqui um pivô, né? Mas por enquanto o BV forte, sem entrada além desse trap, não sei o que a pessoa pegaria. Se tivesse pego aqui no momento do que ativou, já estaria no loss, né? Estaria no prejuízo aqui. Próximo ativo, Anime 3, é um ativo que tem aqui um trap no semanal, segurou na média de 9, né, pelo semanal também, e agora está bem próximo à retração de 61,8. Então, outro ativo que o OBV mostra força. Então, o OBV segue aqui, a gente pode até pensar aqui num retângulo aqui nesse ponto, né, uma consolidação, mas está numa retração de 61,8. Então, dependendo do risco, né, dependendo do stop, talvez uma operação, ver se busca aqui esse movimento um pouco mais forte, né? Lembrando que caso perca realmente esses R$ 3,87, tornaria-se um suporte importante aqui nesse ativo. Próximo ativo, Açaí 3, é um ativo que desta pernada aqui, então teve esse movimento um pouco mais forte, teve notícia, teve volume bem mais alto aqui, divergência no BV, então dessa pernada estaria agora hoje, chegou a tocar na retração de 61,8, então pode deixar também uma entrada aqui, dependendo do candle que deixar amanhã, né? Então tem que ver o tipo de candle que deixa para aí, ver se há uma operação que se busca aqui antecipar a formação de um pivô, né? Próximo ativo, CCRO3, é um ativo que havia brigado aqui bastante nesse topo, né? Então próximo à resistência, depois teve um movimento aqui que perdeu, mas continuou muito brigado, né? Então continuou muito brigado aqui em cima. Vocês veem aqui que há uma divergência no BV, antes era até um pouco mais notória, né? Agora já estabilizou também essa divergência, então meio que está lateral aqui em cima, né? Então a gente pode até considerar um pouco assim, sabe? Que tivesse um pouco lateral aqui nesse ponto, e agora está aqui num suporte, então segurou algumas vezes aqui nessa região, tem uma média de 80 aqui, é um suporte importante. Quem procura compra, ou então quem está no ativo, é importante que não perca aqui esse ponto, esses R$ 13,37, R$ 13,35 aqui que tem segurado. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.